Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: os dois caminhos, a realidade não acreditada. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. Em Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14, e o 21, e o 22 e o 23, que são os versículos que nós vamos ler também. E diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por eles. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são a que encontram. E nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos no teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Entenda isso que eu quero te dizer nesta tarde: os dois caminhos, a realidade não acreditada. Entendemos que o ser humano é ele quem escolhe, é ele quem decide, porque Deus não vai forçar o ser humano a servir a ele à força, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher da justiça e do juízo de Deus. Se o Espírito Santo não te convence, não adianta que eu não vou te convencer. Não adianta nem se eu fazer cara feia, você vai querer se firmar na igreja. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem, que o caminha ele para a igreja, que mostra para ele e ensina a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ele vos ensinará tudo aquilo e vos fará lembrar daquilo que você já leu e já meditou. Mas temos que buscar na palavra do Senhor as respostas que nós assim precisamos, porque se não buscarmos na palavra de Deus, nós vamos ficar confusos, nós não vamos saber nem para onde nós estamos indo. Entendemos que a vida do ser humano, ele vai andando, vivendo, alguns chegam a 60, outros a 70, o máximo que se vai chegando por aí afora agora é 80, fora alguns que ainda estão com os seus 100 e poucos anos, que já passaram, conforme recentemente passou no jornal.
E dizia ali de uma mulher que já tem mais de 100 e não sei quantos anos. Mas muitos já não têm passado mais de 50 por causa da fadiga da vida. Por causa do cotidiano, do dia a dia, dos trabalhos constantes. O ser humano comum, ele trabalha dia a dia. E no seu dia a dia de trabalho ele se fadiga muito e se cansa. E após ele se cansar, ele quer chegar e quer ouvir uma palavra de esperança. Então a mensagem da palavra de Deus, ela tem que ter advertência, ela tem que ter alerta, mas também tem que trazer esperança, porque ainda que o homem ou a mulher esteja caído, o Senhor o tornará a levantar. Ainda que o homem ou a mulher esteja trilhando por outros caminhos, o Senhor vai buscar e vai colocar no caminho reto de novo. Mas o que eu quero vos passar nessa tarde é concernente aos dois caminhos, a realidade não acreditada, que existe o caminho de Deus e existe o caminho de Satanás. Esse caminho dos tais é onde que se vê na dimensão espiritual, é dos olhos espirituais. Quando se abrem, você começa a ver que é uma batalha espiritual pela minha e pela tua vida. De um lado Deus luta de várias maneiras para que nós venhamos a chegar e tenha o conhecimento da verdade. Do outro lado Satanás luta para que venha nos cegar e não venhamos a ter o conhecimento da verdade. É batalha espiritual, é luta espiritual que só se ganha se for pelo Espírito de Deus, se pedir para o Senhor, e o anjo de Deus vai nos guardar, e o Espírito Santo nos vai conceder conhecimento para nos livrar das cadeias de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos dependentes e carentes de pregadores que pregam a verdade. Porque pregar a verdade é anunciar o que está escrito, não é ofender ninguém. Porque o evangelho da verdade não vem para ofender ninguém, mas vem para libertar o homem ou a mulher das cadeias de Satanás. A nossa luta é contra ele. Eu me lembro quando eu estive ali ontem, ali em Sepitiba, ministrando a mensagem da palavra de Deus. E ao conversar com a esposa do sacerdote que ali nos levou, e ela dizia que uma das pessoas que é membro dali da igreja chegou a sair e foi para uma outra congregação. E após estar lá naquela outra igreja, ela ficou muito angustiada, porque o que ela queria ouvir, ela não estava ouvindo. Era um canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá, e a palavra do Senhor, 5 minutinhos, e olhe lá quando tinha, que às vezes nem tinha mais. Ela ficou tão angustiada, ela contando essa história, a esposa do sacerdote que nos levou ali ontem. E ela contou essa história que essa irmã retornou para a sua igreja de volta, porque ali tem palavra, ali tem unção, ali Deus opera, ali a palavra do Senhor tem liberdade, porque é ela que nos liberta de todas as correntes infernais. Não adianta você querer fazer outras coisas para se libertar. Se a palavra de Deus não te liberta, nada jamais vai te libertar. Porque é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher da justiça, do juízo e do inferno. E para que nós venhamos aí bastante longe e chegar aonde Deus quer, nós temos que observar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai nos dar o caminho. Ela vai nos dar a direção para onde assim nós temos que ir. A Bíblia diz que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por este caminho da perdição. Este caminho da perdição é o caminho da facilidade, aonde você pode tudo e pode servir a Deus de qualquer maneira. E agora, nesses tempos atuais, os mercenários dizem assim: não, agora nem tudo é o que está escrito. E não querem mais se dedicar à palavra do Senhor. Os apóstolos falaram assim: nós não venhamos a tocar nessas coisas, porque nós só venhamos a se dedicar à palavra. A preocupação deles era se dedicar à palavra de Deus, porque eles sabiam que era o único meio de eles se chegar ao Criador, era o único meio de se conhecer a Deus. Como você vai conhecer a Deus se você não quer conhecer a sua palavra?
porque é a palavra de Deus que nos faz conhecer o Criador. E o Criador quer se mostrar para todos nós, mas só cabe a todos nós ouvir o que Ele tem para falar para os seus servos. A palavra do Senhor assim nos diz que muitos têm procurado trilhar por esse caminho espaçoso. Quando se fala de santidade, muitos não querem. Quando se fala para se separar, também não querem. Não é se separar matrimonialmente, não é isso. Não é se separar do teu casamento, não é isso. É se separar do que o mundo oferece. O que que o mundo oferece? Destruição, desfazimento de lares, lares desfeitos, droga, bebedice, carnalidade e tudo que a pouca vergonha que há no mundo, o mundo oferece. E a Bíblia diz que não é para a gente nos conformar com este mundo, mas muitos, por não observar a palavra de Deus, têm se conformado e têm falado até assim: não, irmão, agora já não tem mais nada a ver, está podendo tudo. Como um certo pregador um dia falou, ele disse assim que já não é mais porta estreita, mas é uma avenida asfaltada. É uma avenida asfaltada onde está podendo tudo, mas no céu não vai entrar. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz aos céus. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz aos céus. Sabe o que quer dizer isso? É o caminho da dificuldade. Onde você encontra que está tudo difícil, aí você pode dar glória a Deus que o Senhor é contigo. Porque Ele está te preparando para ir para os céus. Ele não quer que você os conforme com este mundo, mas antes tenha a mente transformada, tenha os seus passos transformados, o seu caminho transformado e a convicção que vai morar nos céus. Ainda que muitos já não tenham mais esperança, mas você sabe que há esperança, Israel. Você sabe que Deus é a tua esperança. Você sabe que Ele vai te dar a vitória no tempo e na hora certa. Ele vai solucionar e muitos verão e contemplarão as vitórias do Deus que fez o céu e a terra. Mas quantos naquele dia vai dizer assim: e nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos não querem fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, irmão, dói bastante. A vontade de Deus às vezes não é a nossa vontade. A vontade de Deus às vezes vai contrariar os nossos pensamentos. A vontade de Deus pode até doer um pouco, mas é melhor doer nesta vida do que doer quando você chegar lá em cima e ver que não vai poder entrar. Por isso, persevere até o fim. O segredo está na perseverança, porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós de uma tal maneira para que nós venhamos a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor assim nos prometeu. Mas existem os dois caminhos, a realidade não acreditada. Aqueles que acreditam se dão bem, porque aqueles que acreditam entram no reino de Deus, têm a vida transformada, têm os seus passos direito, está na direita com Deus e sabe que a vida nesta vida é passageira e sabe que vai morar no céu. Ele sabe que tem que ser diferente, ele sabe que a partir daí para frente, ele não pode mais retroceder, ele não pode mais voltar, porque a ida dele depois de sua conversão é só de olhar para frente, olhar para o alto e obter as vitórias que assim o Senhor prometeu. Aleluia, glórias a Deus. Mas o mundo inteiro tem muitas almas que ainda precisam ouvir o evangelho da palavra de Deus. E quem irão pregar esta palavra? Somos nós. Muitos têm deixado seus cargos de pregadores. Muitos têm deixado as suas funções de sacerdotes. E alguns já são reis. Só querem mandar, não querem fazer mais nada. Mas Jesus Cristo está vendo isso. Jesus Cristo falou: eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu ensinarei o caminho a elas. E elas compreenderão que há dois caminhos, a realidade não acreditada. Ainda que aqueles que não acreditem, mas só vai acreditar quando chegar na eternidade, aí eles vão ver, meu Deus, eu não sabia, é realidade, eu não acreditava. Aí agora já era. Você teve a oportunidade de escolher quando estava na terra. Não escolheu porque não quis. Porque a nossa vida é assim. A nossa vida é vida de escolha. A quem servir, a Deus ou a Satanás? É nós que temos que escolher. Agora, você querendo ou não querendo, o diabo te força você a servir a ele. Ele começa a querer entrar com destruição. Porque ou estamos servindo a um ou a outro. E nós que estamos dentro da casa do Senhor, não podemos ficar para trás, porque muitos naquele dia dirão, em meu nome, eu expulsei demônio. Em meu nome, eu fiz muitas maravilhas. Vão dizer isso, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, fiz muitas maravilhas. Agora o Senhor nos vai rejeitar. E Deus vai dizer abertamente, nunca vos conheci. Como é que pode? Deus vai dizer, nunca vos conheci. É um tempo determinado que Deus dá para cada um de nós, você sabia disso? É o tempo de vida para você testemunhar, bem dizer do Senhor e depois partir para a glória. Mas agora persevere até o fim. Conta-se uma história que uma senhora foi chamada muito nova para a seara do Senhor. E ela assim não quis ouvir o chamado de Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Vamos contar detalhadamente para você poder entender o que foi que aconteceu. Uma certa senhora, na sua meninice, na sua idade infantil, foi chamado para o ministério muito nova. E após sido chamada pelo Senhor muito nova para o ministério, ela assim não quis ouvir o chamado de Deus. Esta senhora cresceu, ficou jovem, se casou e teve filhos. E o Senhor assim continuou a chamando. E ela disse, não, eu tenho que cuidar dos meus netos. Porque os filhos dela cresceu e casaram e teve netos. E o Senhor Deus chamando ela para a seara. E ela assim não quis ouvir o chamado da voz de Deus. E ela ali cuidando dos seus netos. De repente, num dia ou outro como esse, um dia comum, Deus enviou um dos seus profetas na sua casa. Primeiramente, Deus a chamou nova. E ela não quis ouvir o chamado de Deus. Ficou adolescente, Deus a chamou e ela não quis ouvir. Ficou jovem, ela não queria ouvir a voz de Deus. Ficou adulta, casou e ela mesmo assim não quis ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tinha pressa para fazer obra em sua vida. E ela já na sua idade passada tinha se esquecido do chamado de Deus. E ela após esquecer o chamado do Senhor em sua vida, e já com a sua idade bem avançada, um servo do Senhor vinha passando pela calçada. E Deus disse assim para ele, meu filho, vá para o outro lado da calçada. E ele assim foi, obedecendo a voz do Senhor. E após ele indo, caminhando mais à frente, Deus falou para ele assim, a porta é essa, bata aí. E após ele bater na porta, aquela mulher saiu, já velhinha, suas rugas no seu rosto. E após ela abrir a porta, o servo do Senhor nem a saudou. Apontou o dedo
e colocou no rosto dela, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa, milhões e milhões de argentinos estão queimando no fogo do inferno, e tu darás conta de cada um deles, porque todos eles foram para lá por culpa tua, porque tu tiveste um tempo determinado por Deus sobre a face da terra, e antes preferiu viver conforme os seus próprios caminhos. Não viva conforme os seus próprios caminhos, porque às vezes o caminho que você está vivendo, há caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Muitos que viveram sobre a face da terra passaram. Eu contei essa história para você que foi um fato real. Isso aconteceu lá na Argentina. Esta mulher foi chamada 9 e ela não quis ouvir o chamado de Deus. E quantos estão assim na mesma postura desta mulher? São chamados pelo Senhor para a seara, e assim não querem ouvir o chamado da voz de Deus. Antes preferem seguir os seus próprios deleitos e os seus próprios caminhos, enquanto Deus tem um plano maior e melhor para a vida de cada um. Eu digo para você uma coisa com sinceridade de coração, que se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu já teria partido da terra dos viventes. Porque Deus me tirou lá do meio dos baile funk da vida, lá do meio daquelas situações lá, e hoje eu estou no Evangelho do Senhor, e já são mais de 8 anos dentro da casa de Deus. Eu sei que muitas coisas, irmão, eu digo para você com sinceridade, eu tenho visto coisas que dão vontade de decepcionar, dá vontade de voltar atrás mesmo, porque tem gente que vive uma vida que parece que o cristianismo, que o Evangelho é tudo de qualquer maneira, e não é assim. Para Deus importa para o homem da vida e da mulher, para a vida do homem e da mulher, se eles são salvos ou não. O que vai contar quando chegar lá no céu é se é salvo ou não. Por isso estejais preparados para se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A vida de ser cristão não é olhar para a vida de ninguém, mas é perseverar até o fim. Faça a tua parte, Deus vai fazer a dele, porque nós temos um tempo determinado pelo Senhor sobre a face da terra. Olha para o teu avô aí, teu avô está aí, olha para ele, tua avó está aí, olha para a tua avó. Já estão velhinhos, não estão? Já estão com a idade bem passada, não estão? Você é o próximo, eu sou o próximo. Enquanto estamos novos, podemos fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz: os jovens se cansarão, mas o Senhor os tornará a levantar. Porque Deus tem chamado nessas últimas obras, nesses últimos tempos, quer dizer, nessas últimas horas, há muitos para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros que se dedicam pela obra do Senhor. E o ministério da pregação não pode parar. O apóstolo Paulo falou: não importa como o evangelho seja pregado, mas ele tem que ser pregado. Porque como eles ouvirão se não há quem pregue o evangelho da palavra de Deus? A Bíblia diz que Noé foi conhecido como pregoeiro da justiça. Ele pregou, o povo não queria ouvir, ele e sua família entraram na arca, foram salvos, o dilúvio veio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles foram também destruídos, aqueles povos ali. Só foram salvos Ló e sua família, menos a mulher que olhou para trás e virou estátua de sal. E a seu tempo, você entrando no contexto histórico, você vê que o povo de Israel sempre ficava escravizado, por causa de que viravam as costas para Deus, começavam a pecar, andavam conforme seus próprios caminhos, e Deus falava: arrependei-vos, para que eu vos sararei.
A seu tempo, você pode dar uma passeada na história. Você pode ver que a seu tempo Deus sempre levantou alguém para ministrar a palavra da verdade. E nos últimos tempos Ele prometeu dizendo que derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizariam e teriam sonho. Os vossos anciões também. Seriam todos. Ninguém estaria livre, era só querer. Tu quer, então tu vai receber agora. Profetiza em nome de Jesus. Mas eu digo para você uma coisa. Vai ter uma decepção muito grande daqueles que são mercenários. Que só pregam para se apresentar. Que só pregam e só vivem da lã da ovelha. A Bíblia diz acerca disso. A gente estamos aqui não tocando em ungido, mas falando o que está escrito. A gente estamos falando aqui não contra A, contra B, contra C, e nem contra pastor e contra sacerdote. Mas estamos falando contra aqueles que viraram mercenários e reis, que não querem mais apacentar o povo de Deus. Enquanto o povo está perecendo, o inimigo está prevalecendo na seara. Deus te chamou para fazer Satanás recuar e arrancar as almas da mão dele. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos muitas coisas subviriam. E muitos viriam em nome de Jesus Cristo. Outros dizendo que era o Cristo. E não era o Cristo. Eles deixam a palavra de lado, que é o principal e o primordial de todos. Sabe por causa de quê? Uma coisa de experiência própria. Sabe por causa de que a palavra está sendo tirada do meio devagarzinho, sem você sentir? Principalmente quando o pregador, irmão, tem aquele sangue de pregador assembleano, que fala às vezes sem pensar. Aí a palavra de Deus toca em alguns que estão enquadrados, aí não consegue dar glória. Como assim? Uma vez um certo presbítero, ele falou numa igreja, dizendo: irmão, se a palavra está indo no teu encontro, dá glória, para ninguém não saber que é contigo. Porque a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você for meditar, eu meditei na íntegra do que diz aquilo ali. E sabe por causa de que faltou o conhecimento? Porque todos tinham desviados. Desviou o sacerdote, desviou o pastor, desviou o diácono, o presbítero. E o povo estava todo se corrompendo porque não havia conhecimento de Deus. Eles não ministravam mais, porque quando o pecado entra, irmão, quando o povo começa a ser cego, aí o inimigo começa a destruir. O ser espiritual que vem cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Só se vê a glória de Deus quando você tem o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Profeta Amós, profeta de coragem, ele acertou quando ele disse: poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo. É uma pura verdade, porque se você só tiver só a letra e não tiver o Espírito, você vai morrer. Se você tiver só o Espírito e não tiver a letra, vai morrer do mesmo jeito. Tem que ter os dois, o Espírito e a letra, para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Porta estreita, os 12 caminhos, a realidade não acreditada. Ainda que você olhe e não acredite, mas um dia isso vai acontecer. Ainda que você olhe e diga: isso aí é coisa de crente louco, isso não existe. Existe sim, existe a luta do bem contra o mal, existe a luta de Deus contra Satanás. Deus levanta profeta e sacerdote para pregar a verdade. Deus levanta pastores para que vos apacente e vos mostre o caminho da verdade. Aleluia, glórias a Deus. A função do sacerdote é essa: mostrar o caminho da verdade, mostrar quem é Jesus Cristo, se dedicar à palavra de Deus, pregar o evangelho da palavra do Senhor, dizer quem é Jesus Cristo. Por isso, irmão, a gente olha agora, os tempos de agora, o que tem de surgimento de igreja, meu Deus do céu. Porque quando há aqueles que não querem mais fazer, Deus levanta outros. Não foi assim em tempos passados? Vê lá a advertência lá que foi para aquelas 7 igrejas da Ásia. Vai lá a advertência que vê. Se corromper não tem jeito. Deus levanta outras. Deus levanta outras. E você pode ver o seguinte: se tu vê a pessoa chamando a outra igreja de fundo de quintal, a outra igreja de disse aquilo outro, pode ter certeza que esse já está desviado também.
Porque não existe isso. Não existe igreja ruim. Existe igreja mal administrada, ou quando o sacerdote está desviado ali também. Aí é outro problema sério. É outro problema sério. Não existe igreja ruim. Existe igreja mal administrada. Porque quando a igreja vai mal administrada, o povo vai mal. O povo vai mal. Quando o sacerdote ele não quer pregar mais, aí piorou mais ainda. Aí vai se corromper todo mundo, o inimigo vai entrar e vai destruir. Mas quando a palavra do Senhor está ali, é como espada cortante, Satanás tem que recuar. Aleluia, glórias a Deus. Se você não sabe, saiba nessa tarde. Até o inimigo da nossa alma agora está na onda de montar a igreja. Até Satanás agora está montando igreja. Ih, meu irmão, o que é isso? Nunca vi. Você nunca viu? Tome cuidado, porque senão você pode acabar se membrando lá. Você pode acabar tomando Santa Ceia lá, pensando que vai para o céu e não vai. Irmão, isso é uma heresia. Se você não sabe, agora já existe a igreja de Satanás. Fique ligado e apercebido. Encha-se do Espírito do Senhor. Medite na palavra, para não acabar sendo membro de lá. Porque agora mudou. A ordem lá no inferno, sabe qual é? Deixar os centros de macumba todinho fechando e virar a igreja de Satanás. Então, os valores estão mudando. E se tirarmos a palavra de Deus no nosso meio, vai se estreitar mais ainda. Vai se estreitar mais ainda. Porque se uma vez o povo do passado foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, o povo deste presente século vai ser destruído também por falta de conhecimento. Agora, qual conhecimento que a Bíblia diz? Da palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que dá vida, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que restaura, mostra o endereço para os céus e nos mostra o Criador e a astuta do inimigo. Se você não sabe, eu falei durante esses dias que estava pregando aqui concernente, o Satanás do inferno agora está virando pregador. E é uma pura verdade. Eu fui meditar o contexto de um conto, igreja de Satanás, e Satanás virando pregador. O contexto está certinho, sabe por causa de quê? Ele chegou até Jesus Cristo lá na hora da tentação, medita lá que você vai ver. Ele veio como pregador. Jesus Cristo estava com fome, ele diz: Jesus, está escrito, Jesus, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus Cristo olhou para ele: Satanás do inferno, até para pregador você quase dá bem, mas como não tem o Espírito Santo de Deus, não tem jeito, porque também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí não desistiu, ele não desistiu do cargo dele de pregador, ele voltou de novo. Levou Jesus ao pináculo muito alto e continuou com o seu ministério de pregação. Jesus, está escrito, lança-te daqui lá embaixo, porque os anjos darão ordem a teu respeito. E Jesus falou para ele assim: miserável sem vergonha, tu tá vendo que não tem jeito, rapaz, tu tá vendo que você não tem jeito para pregador, ainda quer insistir ainda, porque também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Agora diga para mim, e por que alguns dizem por aí assim, dizendo: não, irmão, agora nem tudo é o que está escrito. Agora Satanás está mudando o verbo. Está botando na boca de alguns aí que agora nem tudo é o que está escrito. Meu Deus do céu. Primeiramente ele vem até Jesus Cristo dando uma de pregador. E agora neste tempo presente, a gente vê muito dizendo que nem mais é o que está escrito. Sabe o que é isso? Esfriamento da igreja. O Deus desse século cegando o entendimento dos incrédulos. E o inimigo tentando entrar nessa era. Mas nesta tarde, ele vai ser envergonhado. Em nome de Jesus! Aleluia, glórias a Deus. Os dois caminhos, a realidade não acreditada. Acredita enquanto é tempo. Entra no caminho com Deus. Entra na direita para poder morar no céu, porque o céu é realidade, o inferno também. Mas continuando na história, primeira vez ele tentou para que Jesus viesse a fazer as pedras em pão. Jesus falou que não. Na segunda vez o pináculo muito alto, tentando Jesus a jogar ele lá embaixo. Jesus também disse que não. E depois, irmão, o que ele fez? Ele viu que para pregador não dava, que tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus para ser pregador, e ele viu que não dava, então ele foi tentar dar o golpe final. Ele chegou para Jesus e disse assim: Jesus, tem o seguinte, estou desistindo do meu ministério de pregação, mas faz o seguinte,
tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. E Jesus olhou assim para a cara dele: Satanás, tu não tem vergonha não. Tu, além de pregador mentiroso, agora tu quer dar o que não é teu. Tu quer dar o que não é teu, Satanás. O negócio é o seguinte: eu não quero mais papo contigo. Primeiramente, você já vem mentindo com um pregador mentiroso 2 vezes. E agora tu quer dar o que não é teu. Faz o seguinte, Satanás: arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Teve que sair com uma quente, com outra fervendo e pular a janela do inferno, porque Jesus morreu, ressuscitou, foi lá embaixo, falou: a partir de hoje os portões infernais não vai abrir mais, porque a chave do inferno vai estar na minha mão, a chave da morte, e tudo está agora na minha mão, porque todo o poder é me dado no céu e na terra, e eis que eu vos dou poder aos meus servos também, aqueles que me servirem, aqueles que me seguirem, e aqueles que perseverarem até o fim, receberão poder para pisar serpente, escorpião e toda obra do inimigo. Quer poder de Deus? Quer poder? Busca o Senhor, aceita Jesus Cristo, bota louvor aí no teu lar e você vai ver a glória de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Por isso não se iluda, porque de vez em quando o inimigo também dá uma de pregador para tentar desfazer a palavra do Senhor. Se você vê alguém desfazendo da palavra de Deus, fuja daí. Fuja daí, seja anátema, como diz a palavra do Senhor. Seja anátema, porque o que está escrito, a palavra do Senhor não pode ser anulada. Nós falamos isso ontem, dentro do livro de João, que diz ali que a palavra do Senhor ela não pode ser anulada. O que Deus deixou escrito vai haver cumprimento, e logo, logo nós vamos se encontrar com o Senhor da glória, para estar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora eu vou corrigir algo aqui para você. Corrigindo. Eu não tenho nada contra o louvor. Eu não tenho nada contra cântico. Eu não tenho nada contra instrumento. Porque eu toco, canto e louvo. Faço de tudo um pouquinho para o Senhor. Entenda muito bem. Só que estão trocando as coisas. O louvor e a palavra tem que acompanhar junto. Porque o louvor afasta o mal e a palavra corta. E quando não há ministração na palavra de Deus, o mal começa a prevalecer. Como que ele vai ser cortado? Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. Pode se cantar à vontade, irmão. Pode adorar à vontade. Porque em Salmos 22, versículo 3 diz que o Senhor, Ele habita entre os louvores. O nosso Deus, o Deus de Israel, Ele habita entre os louvores. Cante mesmo, adore, mas não deixe a palavra do Senhor sair do nosso meio. Porque se a palavra de Deus sair, nós vamos perecer. Os 12 caminhos, a realidade não acreditada. Entra no caminho com Deus, porque quando chegar lá em cima, muitos vão ter a cara de pau de dizer assim: muitos naquele dia me dirão em meu nome, versículo 22 e 23, para fazer um breve resumo: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, isso é Deus falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. É uma maravilha, profetiza, canta, prega, toca, faz um monte de coisa, mas se não tiver em conformidade com os padrões bíblicos, não vai para o céu. Não vai, você tem que se examinar a cada dia. Você tem que se examinar se esse miserável, cego e nu, conforme está escrito lá em Apocalipse, vou até dar o contexto disso, não vou falar que eu estou falando besteira aqui. Porque lá em Apocalipse está escrito, miserável, cego e nu, se ele está ensinando corretamente. Se ele está ensinando, ele é bendito, é cordeirinho, é ovelha, é tudo aquilo que palavras boas. Mas se não está ensinando correto, é miserável, cego e nu. Porque o Senhor vai cobrar no último tempo, o Senhor vai cobrar no último dia. Então temos que se aperceber e examinar as escrituras, porque cuidar e ter nela vida eterna. Muitos naquele dia vão dizer assim: nós profetizamos, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas, agora o Senhor nos vai... Como é que pode, irmão? Agora, uma meditação de reflexão para você entender.
Como é que pode eu, no nome de Jesus, expulsar demônio? Isso acontece. Eu pregar o evangelho, cantar, todos os dias estar para a casa do Senhor, e de repente naquele dia Deus vai falar que nunca me conheceu. Como é que pode isso? Sabe o que essa palavra está dizendo e para quem que está dizendo? São aquelas pessoas que vivem desordenadamente. Como assim? Prega uma coisa e vive outra. Prega, bota os fardos pesados nas suas costas aí, e ele mesmo não quer nem fazer nada. E tá assim, porque o evangelho vem para libertar. O evangelho vem para restaurar. O evangelho vem para mostrar o caminho. E não adianta você depois com desculpa, não, me desviei por causa de fulano e ciclano. Não vai ter desculpa para Deus. Você tem que se examinar e seguir a tua vida com o caminho com o Senhor. Se os homens te decepcionam, Deus não te decepciona não. Agora medite o que foi que Jesus fez para você abandonar Ele. O que foi que Deus fez para você abandonar Ele? O que foi que o Espírito Santo fez e o anjo do Senhor fez para você poder abandonar? Porque a salvação é individual. Às vezes nós olhamos assim, não, aquele camarada anda assim, aquela irmã anda assim, não vão mais ser crente. É problema seu, porque você servindo ao Senhor, não servindo, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Agora somos nós que dependemos dEle, não é Ele que depende de nós. É nós que dependemos de Deus. Então entenda, o caminho é estreito. Deixa quem quiser andar de qualquer maneira, porque a Bíblia diz que estes vão chegar lá e vão dizer, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas, agora o Senhor nos vai rejeitar? E Deus vai dizer assim, nunca vos conheci. Agora você que está no caminho, continua no caminho. Continua ouvindo bons pregadores, que trazem mensagem mesmo do céu, mensagem pautada nas Sagradas Escrituras, que não te ilude com lorota e nem com enchição de linguiça, mas prega o que está escrito. Ele anuncia, mostra, adverte, e não é que nem muitos aí não, pega o microfone, eu já sabia que fulano ia cair, é hipócrita, porque se já sabia, por que não foi lá advertir? Se já sabia, por que não foi lá anunciar, para não vai por esse caminho não que tu vai cair? Eu vejo às vezes muito isso, eu fico muito triste, principalmente quando alguns que se dizem, a minha igreja é melhor. A minha igreja tem os melhores pregadores. A minha igreja tem os melhores teólogos. Tem os melhores homens formados. Se são os melhores, por que eles não estão na rua? Se são os melhores, por que não estão no ar livre? Se são os melhores, por que não estão nos hospitais? Por que não estão nos presídios? Por que não estão dentro das comunidades? Pregando o evangelho e mostrando que Deus, acima de todas as coisas, fez eles melhores para pregar e arrancar a alma da mão de Satanás. Aí o que ele não faz, o outro que está se levantando agora vai fazer. O que está se levantando agora vai fazer. Aí como a inveja, a pior coisa que tem é inveja. E a pior coisa que tem, irmão, não é o que recebe não, é o que não recebe. Porque o que recebe é perseguido daquele que não recebe. Aí começa a falar, começa a criticar, começa a dizer isso, aquilo, outro. Olha, cuidado com esse fundo de quintal, cuidado é com você. Porque você já desviou há muito tempo. Porque não existe igreja, irmão, congregação, lugar de adoração ao Senhor, não se chama fundo de quintal. Se chama lugar de adoração. Agora o problema é quando está sendo mal administrado. Aí que está o problema. Vai chamar de fundo de quintal? Porque bota um homem de Deus ali que tem administração boa do céu para tu ver como é que vai aquele lugar. Só que o problema é quando tira aquele homem e coloca um outro que é mais desligado e não tem os mistérios de Jeová na vida, aí acaba com a igreja. Aí se torna aquela situação, a má administração. A ponto estratégia de atingir o inimigo, não atingir o homem, o inimigo que é Satanás, que vem para destruir o povo. Agora só tem um meio de tirar o diabo lá do meio. É pregar a palavra de Deus com verdade. Ser sincero pregando a palavra do Senhor, você vai ver as maravilhas de Deus, como que vai acontecer. Eu sei com convicção do que eu estou falando. Porque onde nós estivemos pregando a mensagem da palavra de Deus e pregando por revelação, porque agora eu só estou indo pregando por revelação, já estava pregando, agora que eu já só estou pregando mesmo, por revelação direto. E Deus tem revelado cada coisa, cada situação, que a palavra restaura aquela vida ali na hora. Porque o propósito e intenção do nosso coração não é atingir ninguém.
Mas o nosso alvo é atingir o inimigo, que é um ser espiritual, que luta contra tudo e contra todos, e não tem misericórdia de ninguém. Nós não somos gladiadores para ficar lutando uns contra os outros. Nós somos profetas para lutar contra toda a operação do mal. A Bíblia diz acerca disso, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Mas temos que vigiar com os mercenários, que Jesus falou que há muitos mercenários por aí, que não querem pregar o evangelho, e quando pregam é de olho na lã da ovelha. Entenda muito bem, se não está te ensinando a palavra de Deus e diz para você que não tem nada a ver, fuja daí, porque senão tu vai morrer espiritualmente. Fique no lugar onde a palavra de Deus tem liberdade, e nesse lugar a palavra de Deus vai ao teu encontro, você vai encontrar libertação e vai ver as maravilhas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. A seu tempo muitos se levantaram para pregar o evangelho da verdade. Moisés, Josué, Noé, Joel, Ageu, todos se levantaram para ministrar a palavra, para advertir o povo que existe um Deus nos céus, que está vendo todas as coisas, e que ele a seu tempo vai haver julgamento perante o seu tribunal. Ao seu tempo ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que a gente fez e aquilo que a gente deixou de fazer. Por isso, persevere a cada dia, sabendo que a vitória é certa e não é em vão no Senhor está em sua casa. É em vão, sim, trilhar para caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Por isso eu vos digo, existem dois caminhos, a realidade não acreditada, mas no último dia muitos vão acreditar. Muitos vão ver e vão compreender que verdadeiramente os pregadores e pastores e profetas falaram a verdade. E eles não quiseram assim ouvir e atentar. E tenha sempre em tua mente que a salvação é individual. É você que tem que fazer por onde, para continuar no caminho, indo para a igreja, obedecendo ao teu sacerdote, ouvindo a palavra de Deus, para que você possa assim se libertar mais e mais das coisas que o mundo oferece. Porque o mundo é ilusão e fantasia. E você só vai observar isso se você estiver com a palavra de Deus. Se não, você vai pensar que está indo no caminho e não está indo no caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. E você vai ver que verdadeiramente aquilo que Deus falou que ia fazer, ele está indo até o fim, até ser dia perfeito. Não seja que nem aquela senhora de idade, que a seu tempo o Senhor a chamou para a seara e ela assim não quis ouvir. Preferiu cuidar mais dos seus próprios afazeres. E depois logo veio a cobrança de Deus. Por isso, deixe que o Senhor vai fazer a obra. Entrega-se para Ele. E você vai ver que verdadeiramente aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Ainda existe aqueles que são pastores sinceros, que estão pregando a mensagem da palavra de Deus. Ainda existe aqueles obreiros fiéis, que estão fazendo de um tudo e lutando pelas almas, para que as almas venham se chegar a Deus. Não são todos que são mercenários, mas procure discernir a cada dia, para que você possa continuar no caminho. Saia do oba-oba do não tem nada a ver, e entra na realidade da justiça de Deus, porque muitos têm perseverado, dando até a própria vida, para que vocês entrem no caminho da verdade. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ali se agregar e congregar, e adorar o Deus que fez o céu e a terra, porque a vitória vai ser certa, em nome de Jesus.